Olá, está começando o Senado Agora, com o resumo das votações desta quarta-feira. São assuntos que interessam a todos os brasileiros, em especial aos pescadores, cientistas e às mães de bebês prematuros. A licença maternidade para as mães de prematuros pode ter novas regras. Os senadores votaram uma extensão do tempo que a mulher pode ficar afastada do trabalho para cuidar do bebê. Os senadores votaram na tarde desta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que exclui da licença maternidade o tempo de internação do bebê prematuro. Isso desde que o prazo não ultrapasse 8 meses. Ou seja, a licença maternidade só começa a valer depois da alta do bebê. Esse prazo de 8 meses não existia no texto original. Os senadores fizeram a mudança em plenário para chegarem a um acordo de votação. Nós faremos um pequeno ajuste no relatório, que é aquela que estende o prazo da licença maternidade para prematuros, para as mães de prematuros, com justificativa absolutamente clara e simples. As mães precisam, senadora Marta, ficar com seu filho durante o tempo da prematuridade e muitas saem dali sem o emprego, porque muitas vezes esse tempo da internação do filho é maior do que o tempo da licença maternidade. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias. Mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. A partir daí começa a contar os 120 dias. Diante da preocupação do governo com a questão financeira, com as contas previdenciárias, o senador Aécio Neves apresenta uma emenda agora de plenário que acato na integralidade, dizendo que, embora o tempo de licença maternidade só comece a contar a partir da saída do hospital, estabelece um prazo máximo de 240 dias, ou seja, 8 meses de internação, garantindo-se essa licença. A proposta tinha calendário especial e os 2 turnos já foram votados na tarde desta quarta-feira. A PEC agora vai à Câmara dos Deputados. O conjunto dos senadores aprovou a medida provisória 691. Ela autoriza e regulamenta a venda de imóveis da União, inclusive os terrenos de Marinha. O senador Romero Jucá, que negociou o texto com o Palácio do Planalto, explica. Nós entendemos que essa instituição do terreno de Marinha é algo anacrônico, é algo ultrapassado. E que o governo deveria vender, legalizar, regularizar toda essa situação. É claro que existem áreas de preservação que têm que ser protegidas, mas as outras áreas, elas precisam deixar de infernizar a vida do contribuinte, do cidadão, que paga laudêmio, que paga foro, que tem que fazer transferência, ou seja, uma burocracia que dificulta a vida e a comercialização desses imóveis. Então esse projeto começa a vender, começa a colocar esses ativos em venda e nós vamos continuar discutindo para verificar na prática que tipo de aprimoramento nós vamos precisar fazer mais ainda. Os senadores também aprovaram o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que promove uma série de ações para o incentivo à pesquisa. O texto segue para a sanção presidencial. O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado. Permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. O projeto pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais,
e permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Na Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. Está anulada a portaria interministerial que suspendia o pagamento do seguro-defeso por 120 dias. O benefício de um salário mínimo havia sido suspenso em várias regiões até que os pescadores artesanais fossem recadastrados. Agora todos vão receber. Na votação, o governo liberou a bancada. O senador Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca, votou pelo retorno do benefício. Havia uma portaria do Ministério da Agricultura suspendendo o pagamento de seguro-defeso para todos os pescadores no Brasil. O decreto legislativo suspendeu essa portaria da ministra, de tal maneira que agora os pescadores vão poder ir ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Pesca e requererem o pagamento do seguro-defeso. O seguro-defeso é uma indenização que o governo dá aos pescadores para eles não pescarem aquelas espécies que eles costumam pescar no período da reprodução, quando o peixe está ovado, para que se multiplique esse peixe e não venha a faltar amanhã. 7 parlamentares representam o Senado na COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Entre eles está o senador Fernando Bezerra, que aqui no Congresso é presidente da Comissão de Mudanças Climáticas. Nesta quarta-feira, ele disse de Paris, na França, que a proposta brasileira é a melhor para a redução de gases poluentes. A presença brasileira tem sido muito intensa aqui na COP21 em Paris. Estamos nos aproximando da data final para a celebração de um novo e grande acordo que vai dar as bases para o desenvolvimento sustentável de todo o mundo. O Brasil teve um protagonismo importante. Foi o país que apresentou a melhor proposta do ponto de vista da redução de emissões. E também chega a COP21 com um grande exemplo, sobretudo na redução do desmatamento da floresta amazônica. A nossa presença aqui, como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, ao lado de diversos parlamentares, deputados e senadores, foi muito importante, trocando ideias com delegações de parlamentares da Alemanha, da França, da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos e diversos países do mundo, todos querendo saber da posição brasileira e todos sabendo do enorme esforço que o Brasil vem fazendo para que, de fato, possa ser referência em termos de desenvolvimento sustentável. Na COP21, os países negociam um acordo para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. A meta é limitar em 2 graus o aquecimento da atmosfera até o ano de 2100. A conferência termina na sexta-feira, dia 11. Quase 70 anos depois de proibido no Brasil, o jogo pode voltar a ser legal. É o que foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. O projeto legaliza o jogo do bicho, os bingos e os cassinos no Brasil. Apenas empresas com sede no país poderão explorar os jogos de azar e os responsáveis não podem ter antecedentes criminais. Pode me dizer o que for, mas geralmente a questão do jogo incentiva uma série de atividades outras que, embora ele esteja regulamentado e legal, podem causar impactos negativos na sociedade. É dúvida pessoal mesmo, e não é por uma questão só de valores morais ou religiosos, não é isso. É pelas consequências que isso tem em várias outras áreas, né? Na área, por exemplo, de drogas, na área de lavagem de dinheiro, na área de prostituição. É um gesto que traz droga em geral, prostituição e concentra renda. Eu defendo distribuição de renda, jogo concentra, porque 1 milhão joga e 1 ganha.
As empresas que vão explorar os jogos de azar devem identificar os clientes pelo CPF. Quem receber prêmios superiores a R$10 mil em um período de até 30 dias vai ter o nome informado à Receita Federal. A licença para os cassinos é por 30 anos e eles só poderão funcionar dentro de resorts. As casas de bingo ficam limitadas à população do município. No máximo, um estabelecimento para cada 150 mil habitantes. Dentro desse critério, a cidade de São Paulo poderia contar com 79 casas, o Rio de Janeiro com 43. Bingos e jogo do bicho devem pagar aos apostadores pelo menos 50% a 70% do que arrecadarem. E o texto cria um novo tributo. As empresas que exploram jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso dos jogos online, a alíquota é de 20%. A estimativa dos senadores é de que o retorno do jogo ao Brasil permita uma arrecadação de R$15 bilhões ao ano. O que está previsto no meu relatório é a maioria do dinheiro, ou 100% do dinheiro arrecadado, ela vai para a Seguridade Social. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na comissão. Caso não seja feito recurso ao plenário do Senado, a proposta de legalização dos jogos segue para exame da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado e do Congresso Nacional sinalizou que o recesso pode ser interrompido e os parlamentares convocados a trabalhar no mês de janeiro. Na pauta estariam medidas provisórias e o processo de impeachment. O recesso parlamentar é previsto no artigo 57 da Constituição Federal, que define o período da sessão legislativa, entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Mas a Constituição também prevê, em caso de urgência ou interesse público relevante, a convocação extraordinária dos senadores e deputados, pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara ou ainda a requerimento da maioria dos membros das duas casas legislativas. Em todas essas hipóteses, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso. Renan Calheiros não confirmou se ele próprio fará a convocação. Para que o Congresso não cruze os braços nessa hora, nós estamos administrando vários cenários, mas eu acho que o fundamental é que também se construa uma convergência em torno da necessidade do Congresso funcionar para agilizar algumas definições de interesse do Brasil. A dúvida é quando começaremos e como faremos para convocar. Setores da própria oposição concordam que nós possamos estabelecer uma data para funcionamento já nos primeiros dias de janeiro. E o Congresso Nacional já está convocado para a próxima terça-feira, às 19h. Na pauta estão vetos presidenciais e matérias orçamentárias. A principal delas é a lei com as diretrizes para o orçamento da União para o ano que vem. Repercutiu entre os senadores a decisão do ministro Edson Fachin do STF. A liminar suspendeu que fosse formada e instalada a Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. O PCdoB questionou a votação por voto secreto, determinada pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, com base no regimento da Casa. Aqui no Senado, o líder do PT disse que a decisão do ministro é uma derrota para o processo de impeachment. Para senadores que defendem a ação contra a presidente Dilma, a liminar é apenas um freio para organizar os procedimentos. Temos que ter um pouco mais de senso e de coerência no que fazemos. Por isso eu estou me impacientando um pouco com essa conversa mole para boi dormir. Isso é golpe. A Constituição está aí. O que fez o ministro Fachin ontem foi correto. Ele não tomou partido, ele apenas olhou a Constituição. Vai examinar se aquele voto ontem deve ser aberto ou fechado. Não posso aceitar caladamente que esse tipo de processo seja considerado como um golpe. Porque há previsão constitucional, as nossas instituições estão funcionando adequadamente, haja vista inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece dará um freio de arrumação
em todo esse processo, para que esse processo possa se dar no rigor. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal agiu rapidamente diante da agressão ao texto constitucional e mandou sustar os resultados dessa votação até que o conjunto dos ministros se manifeste sobre o tema a partir de novas informações prestadas pela Câmara sobre o que aconteceu. Então, é mais uma derrota para esse processo que começou torto e não pode acabar bem. O bom direito mostrou de que lado está. Esse é um processo eivado de vícios desde a sua fundamentação e, a partir daí, em todas as suas etapas. O Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei da Câmara, que inclui o nome de Leonel Brizola no livro dos Heróis da Pátria. Brizola foi o governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Organizou a campanha da legalidade para defender a posse do presidente eleito, João Goulart. E, quando o Jango foi derrubado, lutou contra o golpe e a ditadura militar no país. A inclusão do nome de Brizola no livro dos Heróis da Pátria ainda tem que ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O livro fica exposto no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, e homenageia os brasileiros que se destacaram em defesa do país. Também estão no livro personalidades como Tiradentes, Zumbi dos Palmares e Santos Dumont. Os senadores aprovaram também um pedaço da reforma política proposta pela Câmara dos Deputados. Com ela foi criada uma janela para que os políticos possam trocar de partidos. A PEC que veio da Câmara tinha 11 artigos e tratava de temas polêmicos como financiamento de campanha e fim da reeleição. Mas os senadores resolveram votar apenas um artigo. O texto cria uma janela de 30 dias para que os políticos troquem de partido sem perder o mandato. É facultada ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. A PEC foi aprovada em 2 turnos por unanimidade. Nós só faremos essa promulgação em comum acordo com os líderes partidários. Nos últimos anos também, presidente Renan, muitas forças políticas foram sendo construídas. Novos prefeitos, novo governador, novas forças na Assembleia Legislativa e que precisam se readequar ou se adequar ao momento que nós estamos vivendo. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da programação. Obrigado pela sua companhia e até mais.